Pessoal, obrigado. Vou chamar aqui agora o Sandy. Bom, primeiro agradecer novamente, Leonardo, o convite. Muito Fábio também. Desde dezembro do ano passado, foi dia 12, não foi? Faz um ano já. De lá para cá eu fiz uma cirurgia de coluna 3 meses atrás e agora eu estou voltando ativa. Estou bem. Não pode parar. Meu médico fala que problema de coluna, para resolver, você não pode parar. Se você parar, você trava. Então eu não paro. Só no trânsito. Bom, como o Léo falou, eu tenho uma experiência de 14 anos em área de marketing, especificamente em marketing, e 4 anos na área de compras, especificamente compras de suprimentos e marketing. Então, me especializei em mídia, produção publicitária, eventos, relacionamento com clientes, e depois eu fui passear lá em compras, porque meu primeiro trabalho dentro da Peugeot Citroën foi como estagiário de compras. Depois eu fui para o marketing, fiquei 14 anos e agora tinha voltado para compras. E resolvi, nos últimos tempos, aí, tentar a carreira solo. Me separei do CNPJ, da empresa que eu estava, e agora estou tentando carreira solo e até agora está tudo muito legal. A gente desenvolveu software, algumas coisinhas, e a gente está colocando o barco para frente. Eu fiz uma apresentação, eu não sei, eu acho que eu estou oscilando demais aqui no microfone, eu vou deixar mais longe, tá bom assim, né? Eu fiz uma apresentação para vocês para falar um pouquinho do que é a parte de mídia. Eu não sei se vocês ou alguém aqui tem familiaridade com mídia. Então, existe e sempre existiu uma mitologia baseada em o fato de você, comprador, pode comprar tudo, menos mídia. Você pode comprar eventos que só vai te dar trabalho e que no final vai vir 50% de extra e todo o trabalho que você fez, o cara lá técnico na hora foi lá, não, põe uma, não tem a bebida, aí o presidente pede para pôr aquela bebida que você mandou cortar, que custa R$300 a garrafa, e aí vem um monte de extras, depois ninguém sabe quem aprovou e você tem que colocar o pedido porque o fornecedor fica colocando, e aí o cara não quer regularizar, e aí a nossa velha e boa história que todo mundo vive, dia após dia, dentro da área de suprimentos e marketing. E mídia não é diferente, só que mídia tem uma história muito mais ampla em volta da mídia. Tem a questão das ferramentas de análise, tem as questões relacionadas ao know-how do coordenador e do especialista de mídia da agência, e muitas vezes é verdade, mas não é um bicho de 7 cabeças. Então eu vou mostrar para vocês aqui algumas ferramentas básicas para que num processo de compra de mídia a gente consiga aí ter uma rentabilidade, porque mídia não é redução de custo, tá? É rentabilidade. Porque se você comprar caro, você nunca vai ter seu dinheiro de volta. É um caminho de uma mão só, ele não volta. Então você tem que comprar rentável para você economizar de partida. Não tem essa, vou comprar aqui e vou ter um retorno depois. Não, tem que comprar bem, porque senão você vai perder dinheiro. E para comprar bem, basicamente em mídia é histórico e análise de dados. Então, assim, vou ser muito objetivo, rápido, e sei que todo mundo está bastante apressado aí por causa de São Paulo também. Então, entender que esse mundo não é intocável, né? E que é preciso, sim, a gente ter coragem de colocar as nossas asas de fora e quem não gosta disso começar a colocar essas barbas de molho, porque é um dinheiro grande que vai por um ralo grande. Eu vou falar coisas que eu sei do mercado, que obviamente não vou falar nomes, e agora também não tenho mais. Eu tinha medo um pouco antes de falar, porque eu tinha uma empresa por trás que investia muito dinheiro e a minha empresa podia ter algum tipo de penalização. Mas vou dar um exemplo para vocês. Existem médias de bonificação por volume de 15%. Então, uma empresa que, por exemplo, coloca 100 milhões de reais, recebe só de bonificação 15 milhões de reais, fora uma série de outras remunerações. Então, de 100% do teu dinheiro, você fique sabendo que, além do FII, além da remuneração variável e tudo mais, ainda 15 milhões de reais pode voltar para o bolso da agência, de quem seja que for. Então, assim,
É um valor que, no final, chega a comer 50% da tua verba, só de remuneração. Então, é um assunto que a gente tem que ficar muito ligado. E se você comprar mal, porque muitas vezes não é objetivo da agência comprar bem, porque comprar programação ruim aumenta a percentual de BV, se você comprar mal, você pode ter certeza que aquela velha máxima da publicidade que diz que 100% do dinheiro investido, eu não sei qual dos 50% que funcionou, é verdade. Porque você não sabe realmente para onde o seu dinheiro está indo. Então, assim, a gente está falando de empresas multinacionais, pegar uma Petrobras, pegar a L'Oréal e tudo mais, eu tenho absoluta certeza que a gente está falando de investimento que beira a casa de R$500 bilhão. Então, se a gente não tomar cuidado, a gente está falando que 250 milhões de reais estão voando. Então, basicamente, quais são os objetivos da mídia? A mídia tem alguns objetivos e que normalmente as pessoas não sabem. Até pegando o gancho do que foi dito aqui, na minha concepção, existem alguns problemas crônicos na contratação de serviços, de suprimentos, de marketing. Primeiro, ninguém sabe o que quer. Ninguém sabe o que quer. O cara ele sabe o que ele precisa, mas ele não sabe o que quer. Eu preciso de um evento, mas o que você quer? É diferente a pergunta. Ele sabe o que ele quer, ele não sabe o que ele quer. Então, assim, a parte de demanda, de necessidade, é algo terrível hoje em dia. Então, esse é o primeiro ponto na questão de suprimentos, inclusive, né? Então, você pergunta, às vezes, um detalhe de uma contratação de uma limpeza e o cara fala, você é de compra, você já contratou isso um monte de vezes, me ajuda aí. Mas não é isso que tem que acontecer, né? É o cara que tem que fazer o caderno de encargos, o briefing, o que seja, com qualidade suficiente para que não exista refação e que a gente contrate certo desde o início o que tem que ser contratado. O segundo problema, muitas empresas prestam e dão muito mais atenção a processo do que a resultado, que foi dito aqui também agora há pouco. Né? Então, a pessoa fica processo. E aí vai lá, faz um negócio, compra tal. Já vamos para outro processo. E o resultado daquela contratação? Como que a gente está avaliando? Né? Para vocês verem na frente, a mídia ela tem 5 etapas de avaliação. E depois eu vou explicar como isso funciona. E nessas 5 etapas, eu já cheguei a perder rentabilidade de um plano de 10 milhões de reais, uma rentabilidade de 3 milhões de reais. Eu joguei no ralo porque eu demorei 3 dias. 3 milhões de reais. Você imagina, 30% eu joguei fora porque eu demorei para aprovar. Você imagina que um plano de mídia normalmente demora 45 dias para aprovação. Você imagina a rentabilidade que não está se jogando fora. Então, é bem complicado. Então, a mídia ela tem por objetivo alguns tópicos básicos. Então, garantir o aumento de fluxo, seja qual for. De cliente bom, cliente ruim, cliente que quer comprar ou cliente que não quer comprar. Ela tem a responsabilidade de fomentar a necessidade por alguma coisa. Então, as pessoas vão atrás de alguma coisa porque viram na mídia. E quando hoje se fala de mídia, a gente fala de todas as plataformas. Aumentar o share. O que é aumentar o share? Você via, daqui da sala, 50% da sala viu o meu produto. Eu preciso aumentar o share, eu tenho que fazer que 55% das pessoas que estão aqui vejam o meu produto. Isso é rentabilidade. Porque se eu mantiver a mesma estratégia de mídia, eu vou continuar falando com 50%. Então, eu tenho que sempre, na mídia, inovar, buscar outras alternativas, tentar tocar um pouquinho mais à frente, ser criativo na mídia. Né? O pessoal fala que na mídia não existe muita criatividade, mas existe muita criatividade. Então, ela vai atrair novo público, a mídia, aumentar notoriedade. Notoriedade é basicamente assim, a empresa que faz Danone, qual é? A Danone. A empresa que faz shampoo, L'Oréal. Então, você tem que estar no mailing list ali do teu cliente, a tua notoriedade tem que estar alta. Então, a mídia tem que ajudar na notoriedade. E tocar isso com frequência. Normalmente, as pessoas esquecem que notoriedade de marca se faz com frequência, não se faz com impacto. Então, o impacto você vai para o Jornal Nacional e pum! Se você fizer isso hoje e amanhã não fizer mais, em uma semana você vai ser esquecido. Quem não é visto, não é lembrado. Então, frequência. Você precisa, se você tem pouco dinheiro, não adianta você dar um chutão e gastar tudo na primeira semana. E, normalmente, a agência pede para as pessoas fazerem isso. Não, vamos fazer e pum! Aí choveu no final de semana, ninguém pôde sair de casa. E teu dinheiro foi para onde? Foi na televisão, não tem volta. Não tem volta.
Ah, vou fazer um saldão de não sei o que, tal, não sei o que, não sei o que lá. Trânsito. 4h30. Acabou, não tem. Perdeu o dinheiro, jogou no lixo. Então, assim, frequência. Não invista todos os seus míseros dinheirinho, né, que nem diria o Chaves, né? Meu mísero dinheiro, lembrando. Não invista ele todo de uma vez só. Seja muito cuidadoso, cauteloso. O dinheiro não é teu. Né? Quando a gente coloca que a gente está gastando dinheiro que não é nosso, a gente tem que ser muito mais cauteloso do que quando a gente gasta o nosso. E olha que eu não tenho cautela nenhuma para gastar o meu. Mas com os dos outros eu tenho mais cautela do que com o meu. E a minha esposa sempre fala isso, com o seu dinheiro você gasta, agora com o dos outros você tem preocupação, eu tenho. Gerar novas experiências e aumento de exposição. Bom, a gente podia criar mais 1 bilhão de objetivos de mídia. E existem mesmo, um monte de objetivos. A questão é muito mais a gente ter informação para saber onde a gente quer chegar, que os objetivos vão dar, obviamente, para a gente uma necessidade de um posicionamento, de um alcance, de uma frequência, de uma curva de cobertura e tudo mais, que é todo esse monte de dados são dados para que a gente tenha eficiência. Mas a gente nunca vai conseguir saber o que a gente quer se a gente não tiver um trabalho de base muito bem estruturado. Isso não é só em mídia, isso é em qualquer tipo de compra. A compra com histórico, se você tem um histórico na mão, coisas que, por exemplo, estava sendo dito aqui, o SAP não te dá uma ferramenta de histórico. Fica difícil de encontrar. Então, você quer comprar, você tem que ir por fornecedor, você não consegue... Aí o fornecedor ele oferece mais 8 tipos de serviços dentro da empresa, aí para você encontrar... Então, assim, hoje a gente tem dificuldade de manter histórico. Então, assim, é importantíssimo que as empresas tenham uma ferramenta de search de histórico. E que as ferramentas SAP, essas ferramentas comecem a trabalhar com Big Data. Né? Porque no Big Data você coloca uma palavrinha, mídia, Jornal Nacional, vai vir o preço. Hoje em dia não existe isso. Hoje em dia é uma dificuldade imensa de conseguir referência de custo. E se você tem referência de custo, muitas vezes você não precisa nem fazer concorrência. Porque, né? Você já sabe qual que é o preço que tem que pagar, o fornecedor vai manter o custo. Então, assim, a gente fica no processo, dentro do processo, e esquece que se tivesse um pouquinho de cuidado, referência, trabalhar na base, a gente ia ter uma facilidade muito mais para caminhar rapidamente. Então, básico, construção de histórico, que eu sou cansativo com isso. Qualquer pessoa... Às vezes eu perco consultoria, porque eu vou lá... Tem até uma experiência de buyer há pouco tempo, que eu cheguei lá e falei assim, a gente vai começar a fazer. Tá bom. Só que antes, eu quero os últimos 5 anos do que vocês fizeram. Hã? Não, sim, os últimos 5 anos eu não vou conseguir fazer o próximo. Não, mas trocou o diretor, trocou... Eu falei, mas e aí? Pede para a agência mandar. Isso vai dar muito trabalho. Vai dar trabalho mesmo. Só que é melhor trabalhar antes do que ter que trabalhar para sempre depois. Porque quando você constrói algo sólido, algo que te dá... Né, aquela história de um limão com bastante caldo, você tem que ter um limão com bastante caldo. Não adianta você ter um monte de limão e esse limão seco. Você tem que fazer o histórico com muito cuidado. Você tem que entender os dados que estão ali. Os dados que estão ali, eles têm que conversar para sempre. Eles não podem ser dados, depois o cara vem, né, muda o cara que mexe no Excel. O cara fala, não, vou mexer na planilha do Excel, mas não se mexe em planilha do Excel. E os outros 10 anos que está na mesma planilha do Excel? O que a gente faz agora? Então, às vezes, a gente perde o dado por uma bobeira. A gente não pode perder o dado. O dado é importantíssimo. São os dados que dizem para onde a gente vai, né? Se você não sabe o seu histórico dos últimos 3 anos, você não sabe sua linha de tendência. Se você está indo para frente, você está indo para trás. Então, tem que ter os dados. E aí, esses dados só funcionam quando a gente tem uma análise sistemática dos dados, que todo mundo também, né, às vezes, troca um café ou troca uma reunião fora, para não precisar fazer análise daqueles dados chatos, um monte de número. Ninguém gosta de analisar dados. Por isso que a gente também tem que buscar inteligência artificial para que essa inteligência artificial faça trabalho para a gente. A gente tem que sair do processo. O processo está aqui, a gente tem que dar um passo para trás e falar assim, planejei, eu sei o que eu tenho que fazer, está aqui, está tudo organizado. Eu não posso ficar fazendo planilha de Excel. Eu não posso ficar fazendo equalização de preço. A coisa mais absurda que tem em compras é equalizar preço.
Não tem sentido equalizar preço. A gente não pode fazer esse trabalho. Isso é trabalho de... Não sei, não tenho até medo de falar. Mas é trabalho de... Hoje em dia, você tem que tomar cuidado com o que você fala, né? Porque às vezes pode ser mal interpretado. Mas a gente não pode perder tempo com trabalhos que não agregam valor. A gente tem que ter ferramentas de inteligência que façam esse trabalho para a gente. E como que a gente vai ter isso? Quando alguém sentar e falar assim, como que eu faço para fazer uma planilha de equalização de evento que tem 600 linhas? E que mudou 8 vezes o briefing. Eu tinha funcionária minha que perdia 2 semanas fazendo equalização de preço de salão do automóvel. Coordenadora plena. Vale a pena investir esse dinheiro? Não vale a pena, porque depois o marketing destruía tudo. Não, muda isso, muda aquilo, faz isso, faz aquilo. Não vale a pena investir nisso. Não vale a pena investir nesses processos. Processos que não agregam valor tem que ser... Eu aprendi isso com japonês, sabe? Japonês, aquele negócio de MIFA, negócio de CIPOC, de UEA, unidade elementar. Você começa a ficar meio pragmático demais, mas eu comecei a ver que eu falei, poxa vida, se eu tenho esses dados cruzam, já me dão a lista de quais são as necessidades urgentes em relação a público-alvo e tudo mais. O sistema faz tudo sozinho para mim, eu não preciso fazer mais nem reunião gerencial, porque todo mundo sabe o que tem que fazer. Então, a gente tem que criar metodologia, sistema. Avaliar as tendências, tem que ter um comprometimento com o resultado. Qualquer tipo de compra tem que ter comprometimento com o resultado. Não é só na mídia. A gente está falando especificamente de mídia, mas não é só na mídia. A gente tinha lá uma métrica de avaliação por resultado. Então, a gente ia, comprava a mídia, fazia tudo, e se desse um range de 10% para cima ou 10% para baixo, não tinha problema. 10% de erro? Não é muito erro? Você imagina, gastei 10 milhões. Às vezes, por um errinho, eu perdi 1 milhão. E não posso penalizar ninguém? Não posso cobrar de ninguém? Ah, não, mas aí... Gente, se a gente pega dados históricos de audiência, não existe oscilação de 10%. Por que eu tenho que dar uma margem de 10% de erro? Isso aí é para não ter comprometimento com o resultado. 10%, se a gente colocar nos 500 milhões, a gente está falando de 50 milhões. Né? Atrelar o objetivo, então dizer para a agência que vai comprar que o objetivo dela é X de RPs, é X custo por mil, isso aí a gente vai ver para frente bem rapidamente. Ser planejado na execução, que é, eu não poderia ter perdido os 3 dias. Nunca. Porque 3 dias me custou muito caro. Só que ninguém sabe disso dentro da empresa, tá? Às vezes, dentro do marketing, da mídia, o dinheiro ele escoa, só que ninguém sabe que escoou. Ninguém sabe por que o resultado foi aquele. Porque ninguém mede. E só mede, normalmente, depois de 3 meses. Porque só para chegar ao relatório do Ibope demora 2 meses. Então, a mensuração vai para 3. E todo mundo nada de braçada nessa história. Porque chegou depois de 3 meses, já estão pensando na campanha da primavera. Acabou aquela campanha. Não vendeu. Todo mundo já apanhou. Não vendeu, vamos pensar na nova. A próxima não pode dar errado. Mas a outra não deu certo por quê? Está lá atrás o resultado que a gente não olha. E a gente precisa, já que a gente não sabe para onde a gente quer ir, se a gente souber, se a gente tiver um objetivo, a gente precisa acreditar no objetivo. Não adianta a gente mudar de percurso no meio do caminho. Eu sou mestre para fazer isso com um carro. Eu vejo uma rua que tem 3 carros parados no farol, eu tento cruzar o quarteirão. Às vezes eu caio numas biboca, eu não consigo nem sair mais. Aí eu falo, nossa, minha esposa vem no meu ouvido, não sei o quê, por que você não pergunta? Não, peraí, vai, vamos achar. E a gente é assim. A gente quer mudar de caminho no meio, porque a gente é ansioso. E a gente não tem paciência para esperar o resultado acontecer. Então a gente analisou, a gente criou um plano, a gente sabe o nosso objetivo. Passou 2 dias da execução. Cadê? E aí, pessoal, cadê? Sumiu? Ninguém apareceu? Muda. Tira de programação rentável e põe no Jornal Nacional. Não é assim que faz mídia. Isso é fácil de fazer. Não é assim. A gente tem que saber o que quer, ter um objetivo, acreditar nele até o final. Se a gente não fizer isso, a gente sempre vai jogar dinheiro fora, porque o presidente da empresa ele é ansioso, porque não sei quem precisa vender. Todo mundo precisa vender. Você pega, tem grandes exemplos aí de empresas que, tipo, há
5 anos atrás não eram nada. E vieram, tuc, 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 que nem goteira, né? E vai, e vai, e vai, e vai. Virou a noite, você vai olhar o balde está cheio. Você fala, não acredito que uma noite de goteira encheu esse balde. Enche o balde, goteira enche o balde, frequência enche o balde. Se vocês acreditarem, se você olhar para o cara que compra mídia lá na empresa de vocês, para o cara do marketing, fala assim, gente, a gente precisa tocar o nosso cliente com frequência. Sempre a gente tem que bater na porta dele, porque uma hora ou outra ele vai precisar de mim. Quando ele precisar de mim, eu vou estar lá. Não adianta a gente pegar um balde d'água e jogar pelo ralo. A gente tem que pingar, pingar, pingar. Então vamos acreditar sempre, com as bases bem feitas, no que a gente precisa fazer. Então, como que se desenvolve depois desse trabalho de base? A gente se cria uma estratégia, né? Um conceito. Então, você tem lá um controle de verba, que diz quanto que você pode gastar. Você tem lá as métricas, que são as avaliações de como que funcionam a questão da mensuração da mídia, custo por ponto, custo por 1000, custo 1%, custo por 1000, tem 1 milhão de coisas. Depois tem GRP, então tem um monte. Então, a primeira definição é, na televisão, qual vai ser a métrica? Vai ser essa. No rádio, qual vai ser a métrica? É essa. Em tal meio, qual vai ser a métrica? Definiu isso? Beleza. Define isso e vai até o final. Então, a gente tem que definir muito bem o público-alvo, o período de campanha, a intensidade e a frequência e o veículo de comunicação. São perguntas que, basicamente, se a gente olhar para o histórico, a gente já sabe responder. Então, quando a gente fala de planejamento de mídia, planejar é olhar para trás. Tá? Coisas novas vão vir? Vão, mas você não vai pegar uma coisa nova que você vai investir e botar 80% do teu dinheiro. Você reserva lá 10% para você, né, que nem brincar na bolsa, né? Na época lá que a bolsa estava subindo, eu pegava, vou pegar milão esse mês, vou pôr na bolsa. Aí perdia 20%, perdia R$200, não era, né? Nada demais. Agora tinha gente lá, meus amigos, por exemplo, vendeu carro, casa, tal, não sei o quê, perdeu tudo, jogou muito, muito alto. Então, tem uma mídia nova para fazer? Tem alguma coisa legal para fazer? Pega um pedacinho daquele dinheiro, vai testar, não vamos jogar de cara tudo lá. Então, eu vou te dizer aqui, rapidamente, um conceito básico de busca de histórico. Então, numa busca de histórico, aqui é uma simulação. Se eu fosse comprar televisão, por exemplo. Isso acontece em todas as emissoras, dá para fazer assim, tá? Então, eu vou dividir... Isso é tudo número fictício, tá? Mas só para vocês entenderem. Então, eu tenho uma programação, tenho uma emissora de TV. Eu vou virar para essa emissora e vou classificar, junto com a emissora, quais são as programações A, B, C e D. A, B, C e D, por quê? São programações mais primes, mais importantes, de maior peso, e programações mais simples, mais normais, que não dão tanta audiência. Onde que normalmente está a rentabilidade e a frequência? Na B, C e na D. Na A é impacto. Na A é Jornal da Record, Jornal Nacional, novela, é futebol, é caro. Tem que estar disposto para comprar. Então, a estratégia ela tem que oscilar entre muita frequência e rentabilidade e momentos de pulse. Momentos de pulse, que nem o coração. O coração não faz isso aqui, ó. A gente vive assim. Tudo na nossa vida é assim. A nossa relação com a esposa ou com o marido. Né? Não é verdade? É tudo de pulso, é momento. De repente está bom, puf. Monotonia. Ah, meu Deus, eu vou trocar de mulher, vou trocar de marido. Puf, agora tá bom. E é assim, não adianta trocar de mulher nem de marido que vai continuar assim. Porque a gente é assim. A gente não consegue viver 100% do tempo lá em cima. A gente oscila, né? A vida é assim, a dor, a alegria, né? A tristeza, a gente tem que sofrer. Você já ouviu falar que quem não sonha morre? Cientificamente é isso mesmo, a gente tem que sofrer, tem que sentir a dor. Tem gente que adora a música do Zezé de Camargo, porque gosta de sofrer. E a gente tem que sofrer mesmo. Então a vida é assim, a vida é de pulse, sempre pense, a mídia tem que ser que nem pulse. Eu era visual merchandising na C&A e eu aprendi o conceito de pulse lá. Por quê? Porque se você fizer uma parede que não tiver pulse, eu era visual merchandising que mexe com estrutura de parede, que coloca aquelas roupas, monta os bonecos, né? Aí o que acontece? Se as pessoas passarem e olharem e verem tudo da mesma cor ou sem movimento,
está morto, ninguém olha. Então você tem que fazer o sistema de pulse. Então você pega aqui o vermelho, o branco, vermelho. Aí ele faz isso aqui. Quando faz isso aqui, as pessoas compram. Porque elas não cansam. Se você fica o tempo todo lá em cima, as pessoas cansam de você. Se você liga para o teu namorado ou para a tua namorada 5 vezes por dia, ela cansa de você. É verdade. Você tem que ligar, tem que receber uma ligação, você tem que desligar. Não vou atender agora, vou fazer um charme. E você tem que fazer isso, porque você não pode cansar, tua marca não pode cansar. Não adianta ter todo o dinheiro do mundo e ir lá. Hoje, a mãe precisa decidir a compra e decide junto com o filho, que decide com o pai. Então, se você tocar um público só, você não vai vender o seu produto. Hoje você tem que falar com todo mundo. Você tem que ser generalista. Você precisa falar com todo mundo. E você tem que estar na internet, você tem que estar no rádio, você tem que estar na TV, você tem que estar em todos os lugares. E se você não tem dinheiro para fazer isso, não adianta você querer jogar todo o seu dinheiro em um lugar só. Você tem que acreditar na frequência. Então, aí como que funciona? Aí dentro dessa divisão aqui de ABC, normalmente eles dividem por mês. Mês de mais demanda de televisão, o custo de desconto é muito mais baixo. Então vai ter Copa do Mundo, óbvio que o desconto daquele mês, porque todo mundo vai querer comprar programação de televisão, o desconto médio vai cair. Então, quando vai se fazer um planejamento de mídia dentro de uma empresa, ela tem que olhar para o calendário do ano e dizer onde que o desconto está mais caro, onde que a compra está mais cara e o desconto está menor. É no mês de maio, Dia das Mães, é no mês disso, no mês daquilo. E vocês precisam tirar o teu investimento desses meses. Ou então mudar a estratégia. Nesses meses eu não vou comprar frequência cara, impacto. Eu vou comprar rentabilidade. Eu tiro desses programas e vou para o programa que me dá 18 de média. Legal? Beleza. Então você vai pegar teu dinheiro, você vai olhar quais são os meses que você mais investe. Normalmente, o meio de comunicação não sabe a distribuição de verba que você vai fazer. Então, se você é esperto, porque aqui no final, o teu desconto do grupo A é uma média de janeiro a dezembro, o grupo B é uma média de janeiro a dezembro, e assim sucessivamente. É isso que você vai ter. E você precisa cumprir aquela média. Então, você sabe em qual mês você vai usar mais do desconto. Então, você tem que migrar a tua campanha para aquele mês de desconto. Isso, no final, eu já fiz uma avaliação, depois de fazer tudo bonitinho, só que a gente só fez durante um ano, bonitinho, depois virou bagunça de novo, a gente aumentou a rentabilidade em 33%. 33%, vou chutar, vai mais ou menos 400 milhões. É uma boa grana, né, de rentabilidade. Então, basicamente é isso. E você vai construindo esses painéisinhos de ano para ano. Então, esse aqui é um ano, esse aqui é outro ano. E depois você vai comparando. Então, você vai descobrir que depois a primeira negociação é super difícil, super desgastante. A segunda é muito fácil. Porque você já tem tudo pronto, é só fazer, vamos ganhar um ponto aqui esse ano, vamos ganhar um ponto ali. E aí vai negociando pontualmente. Vamos falar um pouquinho de análise de custo. Quando a gente contrata agência, a gente vai contratar uma agência. Eu fiz um grande pitch de Young Rubicon há pouco tempo, e a gente fez dessa forma. Eles quase que pagam para trabalhar com a gente, mas não pagam, eles ainda ganham muito dinheiro. A gente acha que eles estão quase pagando, sabe? Nossa, mas eu vou pagar para trabalhar para vocês. Sei, vai ter que pagar. Você quer pagar? Não, eu pago. Então tá bom. Eu finjo que você não ganha nada e fica tudo por assim mesmo. Então, custo de FII. Então, aquele valor que a gente vai contratar a agência, aquele dinheirinho mensal que faça chuva, faça sol, você tem que pagar para eles, que normalmente se faz isso para contratos. Custo do time. Normalmente, esse custo precisa ser aberto por quantidade de horas que vão ser dedicadas à tua conta. Então, você tem lá 10 profissionais. Desses 10 profissionais, um vai dedicar 50, vão ser 5 dedicados 100%, aí um diretor... Hoje, a gente já amplia essa avaliação. A gente avalia o time dividido em seniors e júniors, né? Aí você divide isso. E depois você pede o relatório, tá? Porque a agência tem um sisteminha que conta quanto tempo eles se dedicaram à tua conta. Alguém já viu, né? Já viram isso. Tem uma ferramentinha lá que o cara ele começou a trabalhar para a tua conta, começa a contar. 1 hora, 2 horas, 3 horas.
e se você quiser obrigar ele para fazer essa contraposição de dados no final do ano, passar essa informação, você coloca no contrato. E aí você vai ver se tudo aquilo de horas que você comprou lá atrás estão realmente sendo usados para a tua conta. Porque, normalmente, empresa grande, eles põem um monte de gente e você paga o atendimento de um monte de outros clientes. Porque a agência funciona dessa forma. Isso é um truque também. A agência é assim. Você vai ver. Comigo, na nossa relação, você vai ver o céu. A gente vai, vou trabalhar, vou ter ideia, vou trazer aqui e tal. O cara do marketing, o diretor fala, não vou fazer nada. Que beleza, a agência vai fazer tudo. Vou ficar aqui, vou pôr o pé na mesa e vou esperar. Porque eles vão vir com ideia de filme, com ideia de campanha, com ideia para me vender mais. No começo da relação, até os 3 meses, é assim. Depois, a agência começa a falar assim, não, vamos esperar o diretor de marketing mandar o briefing. Se ele precisa de alguma coisa, ele vai pedir. Aí ele não vai pedir, porque ele está esperando o cara. O diretor de marketing já acostumou que ele recebe. E aí começa a sobrar tempo da equipe. E tempo, na agência, é dinheiro. Aí o que o diretor da conta faz? Ele fala, ô estagiário, você continua atendendo naquela marca, tá? Mas você vai atender essa aqui também. E mais essa aqui, tá bom? Não, tá bom. E o estagiário, vamos lá, ganhei 3 contas. O estagiário falando que vai ser promovido. Não, não vai, ele só vai trabalhar mais. Aí pega o supervisor e divide a conta do supervisor em 2 contas. Por quê? Porque é aí que os caras ganham dinheiro. A agência ganha dinheiro aí. Eles te dedicam uma equipe e depois eles vão tirando o percentual hora-homem da tua equipe. Por quê? Porque você não demanda. A agência vive de demanda. Se você não pedir, eles vão sentar e não vão fazer nada. Nada. Então, assim, qualidade de agência não está relacionada ao profissional criativo que tem sentado na cadeira, não está relacionado ao profissional de mídia, está relacionado à equipe de marketing que tem dentro da empresa. É a equipe de marketing que tem dentro da empresa que faz uma boa agência. Não é uma boa agência que faz uma boa marca. Porque quem zela pela integridade da marca são os funcionários da marca. A agência está fazendo dinheiro, negócio. É a única coisa que a agência está fazendo. Mais nada. As ferramentas, que tipo de ferramenta eles têm? O custo de produção, é importante que você saiba o custo médio de produção, filme, spot, essas coisas. E custo interno. Custo interno é tabela, desconto sobre tabela. Mídia, meio escolhido, métrica e objetivo de custo, os pacotes. Isso é importante. Pacote de patrocínio normalmente dá uma rentabilidade, é o dobro de rentabilidade do que uma compra normal. Então, sempre busque pacotes. E sempre fique ligando para o atendimento da Globo, da Record, do SBT, da Bandeirantes, da Globosat. Você, comprador, ligue e fala, se você aparecer com alguma coisa legal, traz para mim ver, pô. A agência vai odiar que você ligou, mas liga. É importante se aproximar. Aqui eu vou te dar um exemplo. Basicamente, isso aqui é também números fictícios, tá? Na contratação de mídia, você vai contratar uma agência. Isso aqui é uma tabelinha de um nome que eu vou falar aqui, que vocês vão dizer, se alguém perguntar, você falou que não existe. Que é mentira, não existe o